Oi, pessoal, tudo bom? A gente está fazendo esse vídeo aqui então porque a gente percebeu a necessidade de estar falando um pouco mais detalhadamente sobre a conexão do C Sharp com o banco de dados. E como que é feita essa conexão e quais são as classes, os objetos que estão envolvidos nesse processo de conexão e tirar essas dúvidas, né? Porque a gente percebeu que há necessidade da gente detalhar um pouco melhor isso para que fique claro para todo mundo, tá? Então o que a gente está começando a fazer aqui, né? É uma sopa, uma sopa não, desculpa, é uma receita de bolo, né? É uma receita de bolo que a gente fez aqui para você conseguir fazer uma conexão com o banco de dados. Então quando você pega uma receita de bolo, tem lá o passo a passo, né? O passo a passo falando todos os ingredientes que precisam, qual é a ordem certa das coisas, que principalmente a ordem ela conta muito quando a gente está fazendo alguma coisa, né? Então a ideia aqui é mostrar essa receita de bolo e ir mostrando as várias visões dessa receita de bolo. Primeiro mostrando aqui só a parte da receita, depois a gente vai mostrar de fato como que é a comunicação e as dependências da classe, e por último mostrar isso já num código implementado, tá? Então vamos lá, receita do bolo. Primeira coisa, você pega uma farinha de trigo, abre o seu MySQL, cria o seu script DDL, certo? O primeiro item é você criar o seu script DDL, ou seja, você tem um mer que tem desenhado as tabelas e os relacionamentos entre elas, você vai pegar aquele mer e vai gerar o script DDL para criar de fato esse banco de dados, essas tabelas no MySQL. Perfeito. Número 2, meio copo de água, né, no seu script DML. Então você vai criar o seu script DML depois que você criou o seu script DDL, aí você cria o script DML, que é o quê? Faz um insert na tabela, faz um select, faz um update, um delete lá, só para você ver se está funcionando legalzinho. Então, segundo passo, criou o script DML. Terceiro passo, aí a gente sai do mundo MySQL, o terceiro passo está lá no Visual Studio. Então, terceiro passo, desenhar as telas, né? Então você vai desenhar as telinhas lá, os formulários, os controles, fazer toda a parte do design das telas. Passo 4, criar as classes DTOs. Então, se você tem uma tabela, um DTO, se você tem 3 tabelas, 3 DTOs. Passo 5, adicionar a referência da biblioteca do MySQL. Então, você precisa adicionar essa referência, porque senão você não vai conseguir fazer a conexão com o MySQL. Então, adicionar a referência da biblioteca do MySQL. Passo 6, você vai criar a classe de conexão com o banco de dados. Passo 7, você vai criar a classe de database, que é a classe que vai executar os scripts, os comandos no banco de dados. Passo 8, você vai criar as classes, que é o nome da tabela com o sufixo database, que são as classes que vão gerar os scripts para que a classe do passo 7, a classe database, ela execute esses scripts no banco de dados. E por último, você vai programar as telinhas que você desenhou no passo 3, chamando a classe que você criou no passo 8, que é a tabela database. Então, 9 passos apenas para você fazer essa conexão com o banco de dados. Depois que você fez esses 9 passos, agora eu vou te dar uma outra visão dessa receita de bolo, só que não em um formato sequencial, assim, de passo a passo. Então vamos lá, você terminou esses 9 passos, é a mesma coisa que você tivesse isso aqui, ó. Esse é o desenho que você tem, é uma outra visão da sua receita de bolo, certo? Na parte aqui da interface gráfica você tem o desenho das telas. Aqui você tem o banco de dados com as tabelas já criadas, TB curso, TB aluno, e aí os campos que elas têm, chave primária, chave estrangeira, etc. Vamos lá, passo 1, criar o DDL, depois criar o DML, tudo aqui na parte do MySQL. Passo 3,
criar os DTOs. Estão aqui. Passo 4, criar a referência com o banco, com a biblioteca do MySQL. Passo 5, criar as conexões. Passo 6, criar a classe de database. Passo 7, criar as classes tabela database. Passo 8, programar as telas. Acho que eu pulei algum passo. Tem, mas essa é a ordem. Certo? Então, é isso. Essa é uma outra visão. Essa visão ela é legal porque ela te dá uma ideia das dependências que essas classes têm entre elas. Então, quem recebe a setinha, né, é porque ele é uma dependência para um outro objeto. Então vamos supor, vamos criar o DTO, certo? Criamos a classe DTO. Tem alguma setinha saindo do DTO e indo para algum outro objeto? Não tem. Se não tem, é porque ela não tem dependência. Você só cria ela e acabou. Depois a conexão. Tem alguma setinha saindo da conexão e indo para alguma dessas classes? Não tem. Ela só recebe a setinha, mas ela não tem uma setinha que sai dela e aponta para alguém. Ou seja, essa classe também não tem dependência. Classe database, ela tem dependência? Tem alguma setinha que sai dela e encosta em outro elemento, em outra classe? Tem essa daqui. Então, isso mostra o quê? Que a classe database, ela depende dessa classe de conexão para ela funcionar, certo? Último aqui, existe uma dependência dessas classes que é a tabela com o sufixo database, ó. Eu tenho uma tabela curso, então curso database. Eu tenho uma tabela aluno, então student database, certo? Tem alguma dependência? Tem. Ela tem uma dependência com o database. Por quê? Porque ela gera os scripts, mas quem executa é a classe de cima, certo? E a interface gráfica, ela também tem dependência. Ela tem dependência com a classe da tabela com o sufixo database e com os DTOs. E as classes database também têm uma dependência com os DTOs, que são as classes que carregam as informações para que seja possível gerar o script de insert, de select, de update, de delete. Tá? Então essa é a segunda visão que eu estou te dando sobre a conexão do banco de dados. Na primeira visão a gente viu o passo a passo, como fazer e em qual mundo que é, 2 passos no MySQL e 7 passos no Visual Studio, certo? E aí, numa visão de dependência, de quem depende de quem, aqui o passo 7 depende do 6, a classe conexão depende de database, ou database depende de conexão, quem depende de quem, a gente tem nessa visão onde mostra os mesmos passos, porém mostrando uma visão de dependência. E por último, eu quero te mostrar aqui, já implementado no código, certo? Então, os passos lá do Visual Studio, você tem desenhar as telas, certo? Depois você tem a referência do MySQL adicionada, que está aqui. Então eu tenho aqui a referência adicionada. Depois eu tenho os meus DTOs criados. Então aqui estão eles. Os mesmos campos que estão aqui são os campos que tem na tabela aluno. Os mesmos campos, as mesmas propriedades que eu tenho aqui são os mesmos campos que eu tenho na tabela curso. Então na tabela curso eu tenho 5 campos, aqui eu vou ter 5 propriedades, sempre iniciando com maiúsculo. Então os DTOs estão aqui. Próximo, conexão. Essa é a classe de conexão, que cria uma conexão com o banco de dados. Tem esse método create, que ele vai criar e vai retornar uma conexão aberta com o banco de dados. Depois a gente tem a classe database, que para ela funcionar, o que ela faz? Ela executa um script
de insert ou ela executa um script de select. Para isso, ela recebe o script por parâmetro. E para ela funcionar, ela tem a dependência da conexão. Então aqui está a classe de conexão, que é essa classe aqui que a gente acabou de ver. Então, para a database funcionar, precisa da conexão. Olha o método aqui que cria, né, aquele create. Depois ele manda executar o script. Mesma coisa quando vai executar um script de select. Precisa da conexão, cria a conexão, cria o comando para mandar no banco de dados e executa. Só que aqui ele retorna um data header, que é as linhas que retornaram do select, junto com as colunas. E por último, a classe com o sufixo database, no caso essa daqui é a curso database, aonde você gera os scripts de insert, de update, de delete, de select, né? E ela precisa de quem? Ela tem dependência de quem? Do database. Então ela criou databases, todos eles criam um database e chama o método para inserir, para executar o script, executar o script, executar o script e executar o select, quando é um select. Então esse método aqui de executar é esse mesmo que a gente viu aqui na classe de database. Legal? Então, dando o comecinho só para revisão. Essa é a visão da receita de bolo. 2 passos no MySQL, 7 passos no Visual Studio. Essa é a visão de dependência. Quem depende de quem para funcionar. E essa é a visão já do código implementado, tendo as telas criadas, os DTOs criados, a classe de conexão, a classe de database e a classe com o nome da tabela, sufixo database. Tá? Eu espero que tenha ajudado um pouquinho a entender melhor essa comunicação dessas classes. Qualquer coisa é só mandar aí uma mensagem no próprio YouTube, ou então a gente manda no e-mail, a gente está tentando responder, tá bom? Isso aí.